Se você olhar para o mundo de hoje, você vê com bastante facilidade que as pessoas elas têm um problema muito grave na vontade. As pessoas não conseguem se contrariar, elas não conseguem contrariar aquela vontade de um prazer sensível para fazer aquilo que elas precisam fazer. Assim, você consegue olhar isso com bastante facilidade, né? Isso afeta todos nós. Mas, sim, isso tem sido um problema para muitas pessoas. E, assim, quantas vezes você sabe que às vezes você tem que dormir, mas você não consegue sair da televisão? Ou você sabe que você precisa estudar ou fazer alguma outra tarefa, mas você não consegue deixar de mexer no celular. E aí sim, você nunca tem tempo para as coisas, mas quando você olha o tempo de uso no seu celular, está lá 4, 6, 8 horas por dia. Então, isso tudo é sinal de um problema na vontade. O ser humano ele tem duas potências superiores, que é a inteligência e a vontade. A vontade, uma vontade bem formada, uma vontade submissa à inteligência, o que ela faz é querer aquele bem que a inteligência viu. Só que, assim, a nossa era ela tem sido marcada justamente pelo contrário. É a vontade mandando na inteligência. Então, o que a gente vê hoje é uma inteligência submissa à vontade. E aí, isso traz consequências graves assim, para a vida de todos. Se a gente for parar para pensar realmente nisso, é muito triste o que tem acontecido. Muitas pessoas têm desperdiçado a vida, assim, por ter uma desordem na inteligência ali na vontade. Como que seria como que é uma pessoa normal? Fica mais fácil de a gente ver uma pessoa bem formada, uma pessoa virtuosa. Um pai de família. Ele olha aquilo que ele precisa fazer, ele olha aqueles bens, cuidar da sua família é um bem, cuidar do seu corpo é um bem, cuidar da sua alma é um bem. Ele vê tudo isso, ele ordena assim, por prioridades, ele vai cumprindo essas coisas. E lá no último lugar, quando sobra tempo, ele vai cumprir, ele vai desfrutar ali desses prazeres sensíveis honestos, que são bons, né, que não são ruins. O problema está na desordem, quando eu coloco esse prazer sensível acima de tudo, e aí eu me torno incapaz de me contrariar. Então, muitas vezes o pai que, assim, tô dando exemplo do pai porque, assim, às vezes fica mais fácil, eu sou pai, às vezes é mais fácil você entender, mas isso se aplica, assim, para qualquer estado de vida. Às vezes o pai ele não se dedica ao estudo, ele não se dedica a cuidar do corpo, assim, a ter um físico bom, para ter uma boa saúde, para cuidar da sua família. E muitas vezes ele perde tempo com coisas que não vão ajudar em nada a sua vida. Às vezes ele perde tempo jogando videogame, ele perde muito tempo no celular. Então existe essa desordem, a pessoa passa tantas horas por dia fazendo essas coisas, mas aquilo que é essencial ela não consegue se contrariar. E aí o título desse vídeo é A Forja da Vontade, por conta de um livro de Gilles Payot, que se chama A Educação da Vontade. E aí nesse livro, é um livro até bem antigo, ele fala assim, ele coloca lá que no tempo dele, uma das distrações, às vezes, era essas conversas triviais que às vezes as pessoas tinham entre amigos e fugiam do estudo. Assim, se ele conseguisse ver o nível de distração que a gente tem hoje, o título do vídeo é esse, A Forja, porque assim, passa essa impressão de ser algo muito mais extremo. E porque né, hoje as pessoas elas são totalmente distraídas, elas não conseguem cumprir as suas obrigações, elas não conseguem se contrariar. E aí forja, porque assim, do mesmo jeito que, assim, não sei se você já viu algum vídeo ou como que o pessoal faz essa forja do aço, como que eles vão ali retirando carbono, que o metal é colocado dentro da forja, ele esquenta, depois martela, depois volta para a forja para ele esquentar de novo e é martelado. E aí forja da vontade, porque assim, o único jeito de ter uma vontade saudável, bem formada, assim, essa vontade submissa à inteligência, é dessa maneira. É algo que exige luta, é algo que exige sacrifício. E é necessário essa disposição ao sacrifício, senão a gente não consegue ordenar essas coisas. Assim, eu não vou conseguir me contrariar, às vezes, de ficar descansando um pouco a mais, ou de deixar de fazer algo que eu gostaria de fazer para cumprir as minhas obrigações, se eu não tiver uma vontade muito bem formada, se eu não tiver essa disposição ao sacrifício. Porque a gente já desordenou tanto as nossas potências, a nossa alma, o nosso próprio corpo, o nosso cérebro, a gente já desordenou tanto que exige um sacrifício muito grande. Por exemplo, quando eu falei do celular, não é só uma questão da vontade, mas a gente vê que envolve algo cerebral. O celular ele tem uma espécie de ação
aditiva. Ele tem essa espécie de criação de um vício. Quantas vezes você não tem que fazer uma coisa, às vezes mandar uma mensagem ou fazer alguma outra coisa, e de repente você vai ver, você abriu o aplicativo de alguma rede social. Você ia fazer tal coisa, às vezes você fez, ou às vezes você até esqueceu, mas você pega o celular, abre o aplicativo de uma rede social. Então, isso é o seu cérebro mostrando que ele já está viciado naquilo. E aí quando a gente tem, às vezes, a nossa realidade fisiológica, a nossa realidade biológica, física, assim, jogando contra nós, fica muito mais difícil. Então vai exigir uma disposição ao sacrifício muito maior. Ordenar, quando a gente, sem nenhum tipo de vício, já é difícil ordenar a nossa vontade. Então Gilles Payot, na época dele, eles não tinham celular. Já era difícil ordenar a vontade. Imagina hoje que a gente tem tantas outras coisas lutando contra. E aí, sem disposição ao sacrifício, a gente não consegue ordenar a nossa vida, e a gente não vai conseguir chegar nesse estado onde a gente consegue se contrariar por um bem que a gente viu. Então, alguém que se dedica ao estudo é um bem, é muito bom, né? Crescer na inteligência, assim, construir sabedoria, a gente conseguir alcançar a verdade, a gente conseguir assim, a contemplação da verdade, né? Da educação, a gente poderia dizer assim, da educação clássica, a finalidade da educação é a contemplação da verdade. A gente não vai alcançar isso se a gente não tiver essa disposição ao sacrifício. Porque por mais que a inteligência veja um bem, eu consigo ver um bem, eu consigo ver que aquela coisa é boa, eu quero pra mim. Por mais que eu consiga ver, ainda assim eu preciso submeter a minha vontade e fazer eu querer aquela coisa. Eu estar disposto ao sacrifício para querer aquela coisa. E aí, se eu não tiver essa disposição ao sacrifício, se eu não criar esse amor ao sacrifício, criar esse amor à dor, eu não vou conseguir. Porque a nossa tendência é tudo aquilo que causa desconforto ou dor, a gente procura rejeitar, a gente foge, e tudo aquilo que causa prazer a gente busca. Mesmo que seja um prazer momentâneo e que ele não vai me aproximar daquilo que eu vi como bem, a gente tende a buscar isso. A gente parece que se comporta assim, meio que como um animal. São essas duas potências que nos distinguem muito dos animais. Um animal, você pode ter um animal de estimação, e aí ele pode gostar muito de você, mas ele nunca consegue se contrariar para fazer um gesto de amor para você. Por exemplo, num estado de extremo, de fome, de quase morte ou de sede, um animal não consegue não comer ou não beber aquela coisa e deixar para o seu dono. Uma mãe consegue fazer isso pelo filho. Ela consegue doar a própria vida pelo filho. Ela consegue fazer desde um gesto extremo de doação de vida, ou ela consegue fazer desde gestos pequenos de doação diária. E a gente tem vários exemplos disso. Quantas pessoas você já não viu que, às vezes, num gesto extremo de heroísmo, ela acaba que ela doa a vida por uma outra pessoa. Ela sabia que, às vezes, ela corria um risco de fazer tal coisa. Se ela fizesse aquele ato, ela corria o risco de perder a vida, mas ela poderia salvar as pessoas. Quantas vezes você já não viu isso acontecer? Sim, várias e várias notícias, né? A pessoa consegue abrir mão da própria vida, às vezes por amor a uma outra pessoa. Às vezes é por um filho, às vezes é por um outro parente, às vezes é por um desconhecido. E o animal não consegue se contrariar. Então, quando a gente não consegue se contrariar, a gente está se assemelhando muito mais a um animal do que a um ser humano. A gente vai deformando tanto aquilo que a gente tem mais característico do humano que a gente vai ficando parecendo um animal. Só que o problema é que quando o ser humano ele não busca se elevar, ele não busca essa perfeição, ele não busca crescer nas virtudes, ele tende a ficar mais rebaixado que os animais. E aí é onde você vê que as pessoas elas cometem crimes absurdos, né? Elas cometem atos absurdos. Às vezes assim, você já deve ter visto notícia, às vezes é aquela pessoa que matou, às vezes, um parente, um pai ou uma mãe, porque não deixou usar o celular. Isso é uma coisa assim, absurda, né? Qualquer pessoa que tem a cabeça no lugar, olha para isso e consegue ver o quanto isso é absurdo. E aí talvez a nossa vontade, a sua vontade, ela não está deformada a esse grau, mas algum grau de deformação ela tem. E o que a gente precisa fazer é conseguir submeter a nossa vontade à inteligência. E como que a gente faz isso? Nesse livro, A Educação da Vontade, ele dá assim, vários meios. Ele tem meios exteriores e meios interiores. Os meios mais fortes são os meios interiores. E o mais forte deles é a meditação. Meditação não é aquela coisa de ficar assim, de olho fechado e
e às vezes aquela ideia que a gente tem, né? A meditação é colocar o nosso intelecto para pensar sobre algo. Então o meio mais forte que a gente tem para conseguir submeter a nossa vontade à inteligência é quando a gente para pensar. Então a meditação é parar para pensar quando eu não faço aquilo que eu precisava fazer. Às vezes só para me dedicar a algo que vai trazer um prazer sensível. Então quando eu não busco aquele bem, eu estou buscando só algo um prazer sensível, para ficar mais fácil de entender. Quando eu não estudo, eu sei que eu precisava estudar, por diversos motivos. Às vezes a pessoa quer passar no vestibular, às vezes a pessoa quer passar no concurso, às vezes ela precisa estudar para conseguir aquele conhecimento para a sua área de trabalho, por diversos motivos. Às vezes o pai precisa estudar para compreender sobre educação, para educar melhor os seus filhos. Então, por algum motivo a pessoa enxergou que é um bem fazer aquilo. Então é um bem estudar tal coisa, eu preciso estudar. E aí quando eu deixo de estudar, às vezes para me dedicar a esse prazer sensível, vou ficar na televisão até mais tarde, vou ficar no celular, vou fazer outras coisas, vou me dedicar a um lazer que às vezes é bom, assim, nada disso é um problema em si. Mas às vezes a pessoa vai até fazer algo que é bom, mas o problema está nessa fuga da sua obrigação, nessa fuga daquilo que você vê que é um bem, para se dedicar só a algo que é um prazer sensível. A gente precisa parar para pensar aí. Quando eu deixo de fazer, e aí o principal meio mais forte de todos para a gente submeter a vontade, a inteligência, é quando eu paro para pensar nisso, quando eu paro para pensar que eu deveria estar estudando e não estou, qual que é a consequência disso? Às vezes, se eu precisava estudar, às vezes eu não vou passar no vestibular porque eu não estou cumprindo a minha obrigação. Às vezes eu não vou passar naquele concurso que eu queria porque eu não estou estudando agora. Talvez vai assim, atrapalhar muito a educação do meu filho, porque eu não estou estudando, eu não estou entendendo como que, assim, o que é educação, como que acontece isso na vida da criança e como que eu posso agir da melhor maneira. E aí eu preciso parar para pensar nas consequências disso. Se eu não conseguir passar nesse vestibular, se eu não conseguir passar nesse concurso, se eu não educar bem o meu filho, quais são as consequências disso? E aí vai pensando nessas consequências. Você precisa ir trabalhando, você precisa aplicar a sua inteligência em cima disso. Você precisa parar e buscar ver quais são as consequências disso. Qual que é a consequência de um filho mal educado? E não mal educado no sentido só de uma pessoa que responde, que é mal educada, mas mal educada no sentido de mal formada. Assim, quais são as consequências disso para aquela pessoa? Assim, para pensar em cima disso. E aí quando a gente começa a encontrar as consequências disso, a gente meio que vai conseguindo fortalecer a nossa vontade, a gente vai criando em nós essa disposição ao sacrifício. Eu começo a ver que não buscar aquele bem me traz essas consequências. E aí isso vai fortalecendo a minha vontade. Isso vai fazendo a minha vontade ficar mais forte. Eu até posso procurar os meios exteriores. Eu me distraio muito com o celular. Então dá um jeito de, quando você for cumprir as suas obrigações, deixar o seu celular longe. Tem aplicativos hoje que você pode instalar no celular, que quando você abre um aplicativo ele bloqueia. Ele pede que você respire por 10 segundos e aí você decida se você quer mesmo abrir ou não aquele aplicativo. Então assim, dá para fazer isso com esses meios exteriores. Dá para comprar, por exemplo, uma coisa que eu fiz, como a gente tem o Instagram é grande, tem muita interação, muito comentário, muito tudo. Se você for deixar, você vai ficando lá o tempo todo. E às vezes você não percebe, tem hora que você não precisa fazer nada, você tá abrindo o Instagram. E aí o que eu fiz falei, bom, eu tomei a decisão extrema. Falei, eu tenho um celular para trabalho, mas eu vou comprar um celular só para ligação. Comprei um Nokia. Em 2024 eu comprei um Nokia que só faz ligação e manda SMS, aquele tecladinho que pra você digitar o C, você tem que apertar o 2, 3 vezes. Não é o teclado igual hoje. Então assim, a coisa é trabalhosa. Eu tenho um celular que é só para ligar. E aí, isso assim, são meios exteriores para eu fortalecer a minha vontade, para eu cumprir as minhas obrigações. Só que o mais importante disso tudo é isso que eu falei, é meditar em cima disso, é conseguir ver as consequências. De que se eu não fizer cumprir a minha obrigação, sim, eu vou sofrer aquelas consequências. Só que só essa meditação não funciona. Se a gente começa a olhar para a vida das pessoas, para a nossa própria vida, você vai ver que se você fizer só isso, só essa meditação, ela não funciona. Ela por si só, ela é ineficaz. Precisa de mais um ponto, que é a disposição ao sacrifício. Eu falei que a gente meio que tem essa tendência de agir como um animal.
A gente busca só aquilo que traz prazer, aquilo que traz desconforto, a gente foge, a gente não quer. E se a gente não tiver essa disposição ao sacrifício, a gente não vai conseguir cumprir as nossas obrigações. Não, assim, você pode parar para pensar, você vai ver que você não encontra um outro caminho. Se você não tiver essa disposição ao sacrifício, você não vai conseguir cumprir essas obrigações. E o sofrimento, ele é sinal de amor. Assim, qualquer pessoa, assim, se você quer saber se qualquer pessoa te ama ou não, é se ela é capaz de sofrer por você. Assim, se você é só filho, você não tem filho, se você é só filho, se você um dia conversar com a sua mãe ou com o seu pai, pergunta para eles assim, se eles já sofreram por você. Se eles já deixaram de fazer alguma coisa, às vezes deixou de sair, deixou de comprar alguma coisa, deixou de tantas coisas, né? Renunciou a tantas coisas por sua causa. Porque às vezes tinha um filho, às vezes, assim, por vários motivos, né? Às vezes não dava para comprar, assim, para mais de uma pessoa, era só pro filho, então eles tinham que ficar sem. Às vezes não dava para fazer aquela viagem porque tinha um filho e tinham, assim, várias outras coisas. E agora, se você é pai, para pensar quantas vezes você já não sofreu pelos seus filhos. Às vezes você já não renunciou. Às vezes naquela noite que estava doente, você teve que acordar várias vezes, teve que ir para o hospital na noite. Isso é sofrimento, isso é renúncia, né? Você renuncia ao sono, você sofre aquele cansaço. Então, assim, o sofrimento, ele é sinal de amor. E aí, se você não tem essa disposição ao sacrifício, é sinal que você está tendo uma dificuldade em amar. Às vezes amar outras pessoas, amar a si mesmo nessa busca de crescer. Então, assim, não dá para... sem essa disposição ao sacrifício, não dá pra gente conseguir submeter a vontade e a inteligência. Então, é engraçado como que parece que a nossa era tem sido marcada por essa vontade mais desordenada que submete a inteligência a si mesma, mas ao mesmo tempo você vê que existem formas, né? Ainda existe uma esperança, então tem como, sabe? Se a gente parar para pensar, assim, a gente observar, ver quais são os bens que eu preciso alcançar. E quando eu não cumpro as minhas obrigações, quando eu não faço aquilo que eu precisava fazer, quais são as consequências disso? E aí, em cima disso, eu vou olhando e eu preciso formar em mim essa disposição e sacrifício. Se eu conseguir fazer isso, e eu consigo se eu quiser, eu consigo, é uma questão de vontade. Se eu quiser, eu consigo. Sim, todo ser humano consegue. Se eu quiser, eu consigo. E aí, se eu fizer isso, eu vou conseguir ordenar a minha inteligência e vou submeter a minha vontade. E aí vocês vão ver o quanto isso traz, assim, uma liberdade para a pessoa, sabe? Fazer isso é libertador.